vai continuar na 231. Então, você dá uma lida na 210 e faz as atividades que tem, tá? Para ficar em dia. Mas não tem problema, não. A gente vai colocando em dia aos pouquinhos, tá bom? Porque você falou as duas aulas das semanas anteriores, mas não tem problema, não, tá? Só dá uma lida da 210 até a 230, que hoje nós vamos continuar na 231, e faz as atividades que tem dentro dessas páginas, tá bom? Bom, antes da gente começar, o Jonas perguntou sobre a matéria de programa de saúde, né? Então, já tem lá na plataforma 3 pedacinhos do texto, tá? Tio Gilbert postou um semana retrasada, um semana passada e um essa semana. Então, quem ainda não copiou, tem que copiar essas 3 partes, porque semana que vem eu vou. Professora, é um texto inteiro, dividido em partes? Isso, é um texto inteiro dividido em 3 partes, para não ficar muita coisa para copiar ao mesmo tempo. Aí eu fui colocando toda semana um pedacinho, tá? Ah, Então, tá. a primeira parte foi colocada na semana do dia 1º de junho, a segunda parte foi colocada na semana do dia 12 e a terceira parte foi colocada essa semana, É que eu tá? ia fazer, mas só que eu esqueci. Então, entrem na Professora, plataforma, pode falar. quem copiou tudo junto tem problema? Não, é para copiar tudo junto mesmo. Só que para não ficar muita coisa de uma vez só, eu dividi em partes, mas no caderno de vocês vai ficar uma coisa só, tá? Aí na semana que vem, o tio Gilbert vai postar um exercício sobre esse texto. Vocês vão ler o texto todo. Quem ainda não copiou, agora vai ter que copiar tudo de uma vez só. Vai copiar o texto todo, vai ler o texto todo para poder responder essas perguntinhas. Aí, semana que vem, eu vou marcar com vocês o dia da aula de programa de saúde para a gente tirar as dúvidas e para corrigir esse exercício que vai estar na plataforma semana que vem, tá? E a matéria de ciências é essa matéria que a gente está vendo no livro. De ciências não tem ainda nada no caderno, não. Tudo no livro por enquanto. Tá bom? Professor, Fala, Matheus. a página 231, né? Isso, 231. Nós vamos começar numa reportagem que está lá embaixo da página 231, porque sobre a compactação do solo, a gente falou semana passada. Então, faltou a gente falar sobre essa reportagem que começa um assunto novo, que é sobre a poluição do solo, que é o que a gente vai falar hoje, tá? Então, é na página 231, no item poluição do solo, tá? Então, nós temos aí o trecho de uma reportagem, né? Uma reportagem de jornal, né? Tiraram um pedacinho da reportagem e colocaram aí. Aí, o título da reportagem é o seguinte: excesso de químicos prejudica solos e agricultura em todo o mundo, diz ONU. A Organização das Nações Unidas, que é a ONU, a sigla ONU, para a Agricultura e Alimentação, FAO, está chamando a atenção da comunidade internacional para o problema da poluição dos solos, causada principalmente pelos excessos de produtos químicos usados na agricultura. Cerca de 1/3 dos solos do mundo está degradado devido a problemas de manejo, diz FAO. Quando esses poluentes entram na cadeia alimentar, existem riscos para a segurança dos alimentos, para fontes de água e para a saúde humana e animal. Então, na semana passada, a gente estava falando, semana passada e semana retrasada, sobre o solo, né? E aí vimos uma atividade que é chamada de agricultura, que é a atividade de cultivo de plantas. Então, quando se tem plantações, é a agricultura que vai fazer toda essa parte relacionada
a plantações. É o nome da atividade, tá? De atividade de cultivo de plantas. E aí, nós comentamos que para realizar essa atividade, nós temos que ter alguns cuidados com o solo, tá? E aí, nesses cuidados, nós vimos que existem algumas técnicas agrícolas, né, que é a aração, adubação, drenagem e irrigação, e vimos também que através dessas técnicas, quando a gente utiliza essas técnicas, a gente acaba melhorando a qualidade do solo. Só que não é só isso que o solo precisa. O solo ele precisa também de ser colocado nele fertilizantes. Só que quando é colocado fertilizantes ou agrotóxicos, que é o que serve para matar as pragas da plantação, se for colocado em excesso, acontece isso que está mostrando aí na reportagem. Pode causar prejuízo ao solo. Então, a quantidade de agrotóxico e de fertilizante tem que ser adequada. Não adianta a gente usar e usar em grande quantidade, em excesso, porque senão pode causar problema, tanto nos seres humanos que se alimentam das plantações, quanto nos animais também, tá? Então, lá no número 7, ó, lá embaixo da página 231, para quem está chegando agora, tá assim, ó. Quais são os principais produtos químicos aplicados nas plantações brasileiras? O que é chamado de produtos químicos? Adubo? É produto Não, químico? produto químico. Eu, Produto que não é derivado da natureza. eu acabei Que pode de falar trazer a riscos. palavrinha. Agrotóxico. Fertilizante? Agrotóxico. Agrotóxico. Isso. Muito bem. Então, vamos responder aí, ó. Quais são os principais produtos químicos aplicados nas plantações brasileiras? Os agrotóxicos. Aí tem uma outra pergunta, no mesmo número. Para que são utilizados? Para combater pragas que prejudicam a plantação. Então, a primeira resposta, os agrotóxicos, e depois, para que eles servem? Para combater, página 231. Serve para combater as pragas que prejudicam as plantações. Professora, Oi. para controlar os insetos, né? Isso, essas pragas são esses insetos, gafanhoto, todos os insetos que podem prejudicar a plantação, tá? Professora, Pode falar, Jones. é as pragas, tem mais alguma coisa? Não, só isso. As pragas que prejudicam as plantações. Obrigado. Todo mundo já fez? Eu já fiz. Professora, Oi. o Pedro está perguntando na página lá no chat. Página 231. Número 8. Agora vamos para o 8. Tem o número 7, que é essa resposta. A primeira resposta, os agrotóxicos. E na mesma questão, no número 7, tem uma outra pergunta. Para que eles são utilizados? Para combater as pragas das plantações. São essas duas respostas. Aí, no número 8. Que atitudes podem ser tomadas para reduzir a poluição do solo por produtos químicos? O que a gente pode fazer para reduzir a poluição do solo provocada pelos produtos químicos? Adubar o solo, alguma coisa assim? Não, com relação à quantidade. É usar adequadamente.
Isso, muito bem. Utilizar uma quantidade adequada de agrotóxico. Professora, Isso aí. Oi. e se usar em quantidade? O que acontece? Então, se usar em quantidade, acontece o que está falando aí na reportagem. Aí a gente usa em excesso. Quando a gente usa em excesso, ó, olha o que ele diz, ó. Quando esses poluentes entram na cadeia alimentar, existem riscos para a segurança dos alimentos, para a fonte de água e para a saúde humana e animal. Então, a gente pode poluir mais ainda. Todos aqueles que se alimentam, né, desses produtos produzidos nessas plantações. Pode poluir fontes de água, porque o agrotóxico pode chegar até um rio, né, quando chove, a água da chuva bate ali naquela plantação e carrega o agrotóxico para o rio. E também pode prejudicar nós, seres humanos, e outros animais que vão se alimentar desses produtos. Então, a quantidade tem que ser adequada, não pode ser nem muito nem pouco. Pouco também não pode ser, porque senão também não acaba com essas pragas que a gente sabe que existe em determinadas plantações. E muito também não pode ser por conta desse excesso, que aí pode acabar poluindo o solo e poluindo também o alimento que a gente vai ingerir. Tá? Então, tem que ser numa quantidade adequada. Então, número 8 é com relação a essa quantidade adequada de agrotóxico. Usar a quantidade adequada de agrotóxico, tá? Tem que ser equilibrado. Não pode ser nem muito nem pouco. Agora, nós vamos na 232, que mostra exatamente uma foto de um trabalhador, de um agricultor, né, lá na plantação, pulverizando esse agrotóxico. Ó. Ele está numa plantação de soja, que é o grãozinho que faz o óleo de soja, né, o óleo que a gente usa para fritar coisas, batata frita, né? E aí ele está pulverizando, ó. Ele tem tipo uma mochilinha atrás das costas dele, que é um compartimento onde é colocada essa substância. Aí tem uma mangueirinha com uma hastezinha que ele vai controlando ali a quantidade de agrotóxico que está saindo para ele colocar na plantação e não ter problemas depois com essa plantação, tá? Então, essa foto está mostrando exatamente isso que a gente estava falando sobre os agrotóxicos. Na foto de baixo, mostra um outro problema também muito sério que pode poluir o solo. Não é nem com as plantações e tudo mais, né? O que, Breno, repete? E não é nem por causa das plantações que a gente faz isso, é o ser humano mesmo. Exatamente. Nessa foto do lixão, né? O que está querendo mostrar aí nessa foto? Que quando a gente descarta os resíduos sólidos em locais indevidos, a gente pode também poluir o solo, tá? Então, nesse caso aí, ó, é um lixão a céu aberto, o lixo está todo exposto, aí depois vai aparecer bichos aí, mosca, rato, urubu, né? Porque o lixo está todo exposto. Então, quando a gente consome qualquer produto, a gente precisa depois descartar os nossos resíduos sólidos. Só que existem locais adequados. A gente não pode fazer isso aqui, simplesmente pegar o nosso resíduo sólido, o nosso lixo e jogar em qualquer lugar. Existem locais apropriados para isso, e nós vamos estudar quais são esses locais hoje, tá? Então, dessa forma que está mostrando na foto, também polui o ambiente, tá? Então, pode também prejudicar o ambiente e também prejudicar o ser humano. Por quê? Porque descartando dessa maneira, vão criar animais ali indesejados que podem ir para a nossa casa, rato, barata, né?
por conta desse descarte indevido. Então, a gente tem que saber cuidar também do nosso lixo. Colocar sempre em sacos plásticos, para colocar na porta de casa quando o lixeiro for passar, porque aí o lixeiro ele vai dar um destino correto a esse lixo que a gente produziu, tá? A gente já vai ver isso, para onde ele vai parar. Na parte de baixo da 232, mostra um assunto relacionado à saúde, que é a vacina que a gente toma quando a gente tem 4 anos, que é a antitetânica. Essa vacina antitetânica, ela é eficaz contra o tétano, uma doença chamada tétano. Que doença é essa? O tétano ele é provocado por uma bactéria, tá? Que pode ser encontrado em objetos que estão no solo, igual tá nesse amontoado de lixo aí, só que objetos enferrujados. E aí essa bactéria gosta desses objetos que estão enferrujados. Então, se a gente se acidentar com algum objeto pontiagudo que esteja enferrujado, uma faca, um prego, um arame farpado, qualquer outro objeto, né, de metal enferrujado, a gente corre o risco de entrar em contato com esse tipo de bactéria, que está o nome dela aí, ó, Clostridium tetani, por isso que a doença é chamada de tétano. Então, a gente precisa estar vacinado contra essa bactéria, tá? Geralmente a gente toma com 4 anos e depois toma de 10 em 10 anos. Então, quem tomou com 4 anos vai tomar novamente com 14 anos. E assim vai fazendo, porque ela tem uma validade de 10 anos. Aí, depois que tomar com 14, quando vocês tomarem com 14, vocês só vão tomar com 24. E assim vai. Caso essa vacina esteja atrasada, né, caso tenha esquecido de tomar, quando a gente se acidenta com algum objeto enferrujado, automaticamente, depois que a gente se acidentou com esse objeto, a gente precisa procurar um posto de saúde para tomar essa vacina antitetânica. Porque como a nossa estava atrasada, a gente corre o risco de entrar em contato com essa bactéria, tá? Então, se tiver em dia, se a gente tomar direitinho, tomou com 4 anos, depois tomar com 14, depois tomar com 24, a gente não vai precisar se preocupar. Agora, se a gente tomou com 4 e quando completar 14 não tomar, aí vamos imaginar que com 15 anos vocês furem o pé com um prego enferrujado. Aí não tomou com 14, ou seja, ela já perdeu a validade, já passou 10 anos, aí vocês vão ter que ir imediatamente a um posto de saúde para tomar essa vacina novamente, tá? Então, esse Professora, textinho fala, Jonas. mata? Mata, Ah, meu sim, pai. tá? É uma doença muito perigosa. Essa bactéria, ela se aloja no músculo, tá? Nos nossos músculos, e ela enrijece os músculos, a gente perde o movimento, e aí com isso, Professor, fala. uma vez meu amigo, ele entrou um prego enferrujado dentro do pé dele. Sim. Só que ele tinha 11 anos ainda. Aí se ele tomou com 4 anos, aí não tem problema, ainda estava na validade, tá? Aí não corre risco, não, porque a vacina, ela mata essa bactéria. Se você tiver contato com essa bactéria, ela mata, tá? Então é muito perigoso por conta disso, porque ela vai paralisando todos os músculos do seu corpo, tá? Então a gente tem que sempre ficar vigiando a nossa carteirinha de vacinação para ver se está tudo em dia, tá bom? Bom, aí na página 233, ele vai mostrar, o livro vai mostrar os tipos de resíduos, tá? Quais são os tipos de lixo que geralmente nós produzimos? O lixo da nossa casa, que a gente produz na nossa casa, que é
restos de alimentos, embalagens plásticas, caixas, né? Caixa de leite, caixa de pizza, é, vidro de shampoo, todos esses materiais assim são classificados como lixo doméstico, porque nós produzimos na nossa casa, tá? Então, como que esse resíduo doméstico ele vai ser acondicionado? Geralmente a gente coloca em um saco plástico tudo que a gente não quer mais, e aí, quando dá o dia lá do caminhão do lixo passar, a gente coloca esse saco para fora da nossa casa, né? E aí o lixeiro ele vai recolher esse lixo e vai levar para um local apropriado. O lixo doméstico, o resíduo doméstico, ele é enviado para um aterro sanitário. Aqui em São Gonçalo, a gente tem um aterro sanitário, que é onde é colocado todo esse lixo que o caminhão do lixo recolhe de todas as ruas, tá? Quando ele é um resíduo industrial, ele é um resíduo produzido pelas fábricas, então pode ter produtos químicos ali. Então a gente tem que ter muito cuidado também. Esses resíduos, eles devem ser tratados antes de ser descartados, porque senão também pode prejudicar o solo. Fala, Paulo Vitor, quer falar alguma coisa? Não, tia, meu microfone ligou sem querer. Ah, tá. E temos também os resíduos hospitalares. Esses a gente está tendo muito contato agora, está observando bastante quando aparece reportagens na televisão falando sobre o coronavírus, né? Como é uma doença altamente contagiosa, todos os resíduos produzidos nos hospitais, eles precisam ser colocados em um local adequado e depois ser descartado também de forma correta. Professor, Então, fala, Jonas. os resíduos hospitalar pode conter doença? Pode, porque são resíduos que podem estar contaminados. Ali naquele resíduo hospitalar pode ter seringa, pode ter agulha contaminada, né? Pode ter algodão com sangue, luvas, agora, né, com o problema do coronavírus, as máscaras, né? Então, todos esses produtos que são gerados no hospital, eles podem estar infectados. E aí, não sei se vocês já viram, mas na televisão está mostrando bastante, quando mostra qualquer hospital, mostra essa caixinha amarela, igual está mostrando aí no livro, ó, na página 233. Professora, Fala. Minha internet caiu, mas eu quero saber se eu perdi muita coisa. Não, vou voltar um pouquinho então, tá? professora, Fala, Jonas. é que meu pai e minha mãe são enfermeiros, aí eu sempre vi essa caixinha aqui. Caixinha. Já fui Então, várias vezes. essa caixinha ela tem nos hospitais, tem em laboratório, quando a gente vai tirar sangue, lá no laboratório também tem, né? Em clínicas, sempre tem que ter essa caixinha. Por quê? Essa caixinha, ela simboliza para quem for recolher o lixo hospitalar que ali dentro pode ter materiais infectados. Então, todos os materiais que são descartados, como seringa, agulha, luva, algodão, as máscaras, são colocados ali. E aí a pessoa que recolhe já sabe, opa, essa caixinha aqui tem material infectante, então eu já tenho que tomar cuidado. E aí esses materiais, eles não podem também ser levados para qualquer lugar, tá? Os materiais, os resíduos hospitalares, eles são levados para incineradores, tá? São
na outra página a gente vai ver. São usinas de incineração que vão queimar esses materiais. Aí já não corre mais risco nenhum. Só que com a queima acaba poluindo um pouco o ar, né? Mas como esse material ele precisa ser destruído, ele não pode ficar no solo, porque senão pode contaminar o solo. E também pode contaminar outras pessoas, eles precisam ser eliminados. Então, eles são queimados. Existem uns recipientes, uns tambores, que é colocado esse material ali e depois aquele material é todo queimado. Então, some, não existe mais. No resíduo hospitalar é assim que acontece, tá? Então, nós temos o resíduo doméstico, que é aquele produzido na nossa casa, e aí ele precisa ser acondicionado em sacos plásticos antes da gente jogar fora, para o lixeiro recolher e levar para um aterro sanitário, que a gente vai ver agora como que é um aterro sanitário. Tem os resíduos industriais, que são produtos de indústrias, muitas das vezes tem produtos químicos ali, e temos esses resíduos hospitalares. Nos resíduos químicos, eles vão ser tratados e depois vão ser encaminhados a aterros específicos para produtos químicos. E de hospitalar, nos resíduos hospitalares, eles vão ser acondicionados nessas caixas, não são acondicionados em saco. Todo o material infectante é acondicionado nessas caixas amarelinhas e depois é levado para uma usina de incineração, tá? Para quem nunca viu um aterro sanitário e uma usina de incineração, nós vamos ver agora. Está na página 234 e 235. Aí nós temos 3 destinos diferentes do lixo. Nós temos o destino da incineração, que é o do resíduo hospitalar, aonde eles vão ser queimados. Ó, está mostrando aí chegando o caminhãozinho para descartar esse resíduo e depois ele é queimado. Aí tem uma chaminézinha, ó, e tem uma fumacinha saindo. Infelizmente, esse processo acaba poluindo um pouco o ar, mas não tem outra forma de ser feito. A gente tem que liquidar com esses materiais, porque eles são materiais que podem infectar outras pessoas. Então, a maneira de se livrar desses materiais é queimando esses materiais. O nome dessa técnica é incineração. Na parte de cima, nós temos uma usina de reciclagem. Aqui em São Gonçalo, a gente não tem uma coleta seletiva. Não passa um lixeiro na nossa rua recolhendo o lixo orgânico do lixo reciclável. A gente joga o lixo todo misturado. Mas em algumas cidades tem esse processo de reciclagem. Então, a coleta ela é seletiva. Antes de você colocar o lixo para fora da sua casa, você já coloca esse lixo todo separadinho. Um saco só com coisas de plástico, um outro saco só com coisas de metal, um outro saco só com coisas de papel, e assim eles recolhem. Aqui em São Gonçalo não tem isso, então a gente joga tudo misturado. O que às vezes acontece é que algumas pessoas, geralmente as pessoas que ficam desempregadas, né, passam na porta das casas recolhendo alguns materiais que dão para reciclar, que é o papelão, a latinha, que catam demais, a garrafa PET também, muita gente cata. E aí vão até uma reciclagem, né, um local onde compra esses materiais e vende. Então, entrega esses materiais que conseguiu coletar na rua em troca de algum dinheirinho, tá? Eles pesam esse material, quantos quilos tem de latinha, quantos quilos tem de garrafa PET, quantos quilos tem de papelão, e vendem, tá? Então, aqui na cidade de São Gonçalo é assim que é feito. Não tem, por parte do município, uma coleta seletiva. Aí, nessa foto, está mostrando que depois que o catador
ele vende esses materiais são levados para essas usinas de reciclagem. E aí eles conseguem reaproveitar novamente esse material. A latinha ela vai ser prensada, tá até mostrando aí, ó, num trator, todo o material prensado. A latinha vai ser prensada, o papelão, a garrafa PET, eles amassam ela todinha, aí passa por uma máquina, lava, para depois tornar esse material novamente para consumo, tá? E na página 235, que ocupa a página toda, é a foto do aterro sanitário. É para aí que o lixo doméstico é levado, tá? Todo o resíduo que a gente produz na nossa casa é levado para o aterro sanitário. O caminhão de lixo passa na nossa rua, recolhe o lixo de todo mundo e aí ele leva para o aterro sanitário. Como que funciona esse aterro sanitário? O próprio nome já dá uma dica, ó, aterro sanitário. O que acontece? O lixo ele é colocado, ele é depositado sobre o solo e depois que ele é todo arrumadinho ali sobre o solo, vem uma camada de aterro, de terra, que é jogada por cima. Então, tampa esse lixo não fica exposto. Igual está mostrando aí na foto onde tem a letrinha C, onde tem a letrinha A, B, E, o lixo está todo em camadas. Veio, por exemplo, recolher o lixo da cidade toda. Aí colocaram lá, jogaram lá. Depois que já está todo o lixo ali, vem uma camada de terra e é colocada por cima. Aí na semana seguinte, a gente produz mais lixo. Aí vem o caminhão de novo de lixo, recolhe de todas as ruas. Aí vai de novo para o aterro sanitário, bota esse lixo lá em cima daquela parte que foi aterrada. Depois que já está todo o lixo ali, vem outra camada de terra por cima e é colocado em cima, tá? Então, não corre o risco do lixo ficar como estava lá na página 232, todo exposto. Ele fica todo coberto. E aí, vai entrando em estágio de decomposição esse lixo e essas camadas elas vão ficando mais fininhas para dar lugar a mais lixo e assim vai, tá? Então são esses os 3 destinos. Os resíduos eles podem ir para uma coleta de reciclagem, pode ir para uma incineradora, uma usina de incineração, ou então para um aterro sanitário. Certo? Até aqui alguma dúvida? Não, Ou alguma pergunta, um comentário? não, Não. Não? Tudo tranquilo? tranquilo. Bom, vamos então, antes da gente ver as técnicas de conservação, vamos colocar na página 240. Vamos observar a página 240, que também fala sobre a reciclagem. Olha que coisa legal que fizeram com pneus usados. Fizeram uma cadeira, olha só. Que doido. Existem algumas pessoas que têm o dom de transformar, né, o que iria para o lixo, né, em outros materiais. Então, nessa foto... Oi, Breno. Nessa foto aí, né, a pessoa foi bem criativa. Pegou, eu acho que 2 pneus, né? Um inteiro, e o que está embaixo, ele pegou a parte de baixo, fez o encosto da cadeira, né? E os braços da cadeira. E fez esse pneu ficar num ambiente que ele fica por tempo indeterminado. O material do pneu, ele leva muito tempo para se decompor. Então, a gente morre e o pneu fica lá ainda na natureza, de tanto tempo que leva para se decompor. Então, essa pessoa criativa viu esse pneu no lixo e conseguiu criar um novo material para retirar esse pneu do ambiente e transformar ele em alguma coisa útil novamente. Ô tia, Né? Foi.
Uma vez eu fui na Arraial do Cabo, aí no hotel que eu fiquei, tinha a mesa ela, em volta, era uma pedra de mármore em cima, e tinha pneu em volta, e na frente do hotel tinha pneus em forma de caranguejo, e era Sim, um banco. isso isso é muito utilizado. Às vezes também, quando a gente passa por alguma estrada, não sei se vocês já observaram isso também. Quando tem alguma encosta, né, com risco de desmoronar, de desabar, eles fazem também tipo umas paredes para segurar essa encosta com pneus. E aí eles enchem esse pneu de terra, né, por dentro, que aí fica uma coisa bem rígida e protege as encostas. Então, o pneu ele tem diversas funções. Na semana passada ou semana retrasada, eu estava vendo na televisão uma reportagem falando sobre justamente a reutilização desses materiais. E aí existem algumas pessoas que reutilizam o pneu para fazer caminha de cachorro, já viram? Às vezes não é de casa, aparece muito. Sério? Eles pegam o pneu, aí pinta igual pintou aí a cadeira, né? Pinta bonitinho, aí faz desenho de patinha, de ossinho. E aí depois eles pegam um pedaço de madeira, bota no fundo do pneu para tampar o buraco do pneu, pega uma espuma, bota por cima dessa madeira, forra bonitinho com um tecido de cachorrinho, de ossinho. Aí fica igual uma caminha, o cachorro fica ali dentro. Não é de casa, Gente, já passou uma vez ensinando a fazer a caminha de cachorro assim. é que eu não vejo muita de casa. Não, de vez em quando sempre aparece assim, materiais, né, que muitas das vezes a gente joga fora e aí eles ensinam a reaproveitar. E aí esse dia que eu vi, ensinava justamente a fazer isso com pneu, uma caminha para o cachorro. Bem interessante. E aí, embaixo da página, vem mostrando alguns materiais que a gente consegue reciclar, né? E as lixeirinhas com as cores respectivas. Então, quando a gente tem, ó, papéis de modo geral, de jornal, de revista, de caixa de papelão, é jogado na lixeirinha azul, todo tipo de papel. Só não dá para aproveitar, por exemplo, a caixa de pizza, né? Ela é de papelão, mas a caixa de pizza a gente não consegue reciclar. Por quê? Porque na maioria das vezes ela fica com gordura da pizza, né? Ou então marcas de ketchup, essas coisas assim. Aí, quando a embalagem tá assim, a gente não consegue reaproveitar por causa da gordura que tá ali. Se ela for usada Professor, para algum outro fim, aí dá para reutilizar sim. Se ela estiver limpinha, sem gordura nenhuma, aí dá para reutilizar. Fala, Jonas. ah não, eu ia falar isso. Se ela estivesse limpa, aí você ia dar para reaproveitar. Se limpa, dá, tá? Só se tiver suja com resto de alimento e mancha de gordura, de ketchup, essas coisas assim, aí é que não dá. Mas se tiver limpinha, por exemplo, se for uma caixa de pizza que usou para guardar docinho, por exemplo, docinho de festa. Não vai sujar, porque o docinho está na forminha, não vai sujar. Aí pode reaproveitar, consegue reciclar, tá? Depois a gente tem os metais, ó. Então, todo tipo de metal tem como a gente reciclar também. Aí nós temos alguns exemplos. Latinha de refrigerante, de sardinha, ó. Chapas metálicas, fio, parafuso, isso tudo dá para reciclar. E a lixeirinha utilizada é a amarela. Depois nós temos os plásticos. Esse também, na nossa casa, a gente produz muito resíduo plástico, com as garrafas PETs, né, de refrigerante. Hoje em dia tem um monte de coisa que vem em garrafa PET, suco, né?
aquela garrafa do óleo. Então, isso tudo dá para reaproveitar também. E a lixeirinha vermelha. Depois nós temos os vidros, que são as garrafas, copo, tudo que for de vidro, dá para reciclar. Esse vidro ele vai ser derretido novamente e vai ser feito um outro objeto de vidro, com a lixeirinha verde. Aí depois nós temos os orgânicos, que a gente falou quando a gente estudou as técnicas agrícolas, né, lá da adubação, que muita gente utiliza essas cascas desses alimentos para colocar na terra e deixar a terra mais nutritiva, né, para plantar alguma coisa. O que não dá para aproveitar, aí sim a gente joga no lixo, representado pela lixeirinha marrom. E a cinza, essa cinza que não é muito comum a gente encontrar, né, em locais assim expostos ao ambiente, que são resíduos de rejeitos, que é esponja de aço, que é o Bombril, embalagem de aerosol, de remédio de mosquito, daquele de cheirinho, bom ar. Essas embalagens assim são descartadas nessa lixeira. Papel higiênico também não dá para reaproveitar. As fraldas descartáveis também não dá. Aí é jogada nessa lixeirinha cinza. Mas essa é mais difícil da gente encontrar. Geralmente a gente encontra as outras 5, tá? Até a marrom. E depois ele fala sobre os resíduos eletrônicos, que hoje em dia a gente também produz muito esse lixo eletrônico, né? Porque a gente troca de celular de tempo em tempo, a gente compra aparelhos eletrônicos também de tempo em tempo, computador, tablet, né? As pilhas e as baterias também estão nesse grupo. Então, nós também temos que ter cuidado em descartar esses objetos, tá? Existem Professora, locais também apropriados para descartar esses objetos. Fala, Jonas. o relógio também é um resíduo eletrônico? O relógio, É, sim, também. Tudo que vai envolver algum mecanismo de máquina, de bateria, de pilha, tudo que está relacionado a isso é considerado um resíduo eletrônico, tá? E aí a gente tá. não pode descartar em qualquer lugar, embora algumas pessoas façam isso. Por exemplo, se a gente jogar a pilha usada no nosso lixo de casa, essa pilha ela vai lá para o aterro sanitário, né? Que a gente acabou de ver. E aí, na pilha, por mais que ela não esteja funcionando mais, ainda tem radioatividade ali dentro dela. E aí ela passa essa radioatividade para o solo. Todos esses exemplos que vocês estão vendo aí, ó, computador, relógio, mouse, tem um monte de coisa aí, fone, que mais? Celular, controle, né? Tem coisas até que a gente já nem usa mais, ó. Tem uma fita cassete, que eu acho que vocês nem sabem o que é isso, que não é da Eu época de sei. vocês. Tem Conheço. coisas aí que nem Eu a sei. gente nem usa mais. Todos conhece? Conheço. Então, todos esses Professora, eu materiais tenho a um gente tem que VHS saber dentro de casa. onde tem. Tenho. Minha Isso não é mãe muito comum mais, mas então se você tem, você conhece bem. Tem? Ah, então vocês conhecem. É porque tem criança que não conhece. Professora, Então, esses materiais eles precisam ser descartados em locais adequados, tá? Não pode ser descartado em qualquer lugar. Fala, Jonas. eu tenho um videocassete daqueles pequenos, do Roberto Carlos. Eu ia dar pra me levar, só que eu esqueci. Aí chegou a É quarentena e não deu mesmo? pra dar. É, Ah, então tá. Então agora vamos voltar lá para 236, para a gente terminar.
236 já fala uma coisa boa. Até então a gente só falou, né, de coisa ruim, resíduo que a gente produz, que polui o solo, o lixo. Na página 236 e 200, agrotóxico, exatamente, só falamos de coisas ruins. Na 236 e 237 vai falar de coisas boas, que são técnicas para a gente conservar esse solo. Então, tadinho, quando o solo está muito ruinzinho, já não está dando mais para plantar mais nada, existem algumas soluções que a gente pode fazer para melhorar esse solo e começar a plantar tudo de novo nele, tá? Então, essas técnicas vão auxiliar esses agricultores. Os agricultores, eles conseguem perceber que o solo ele já não está mais legal para as plantações, e aí ele utiliza algumas dessas técnicas para conservar o solo, melhorar esse solo e plantar tudo de novo, tá? Então, na primeira foto, ó, mostra uma técnica muito utilizada, que é a técnica de curvas de nível. Por que recebe esse nome, curvas de nível? Se a gente observar na foto, ó, o solo ele está todo cheio de curvinhas. Eles marcam, né, fazem umas valinhas no solo para deixar ele com uma permeabilidade maior, tá? Então acaba facilitando depois no processo de plantio novamente. Aí embaixo mostra como que é feita essas curvinhas. Lembra que lá na aração a gente viu o arado puxado por animais e um arado de trator. Na página 236, ó, tem esse arado de tratorzinho que está fazendo essas curvinhas, essas marcações no solo. O que vai ajudar essas curvinhas nessa plantação, nesse solo? Quando der a chuva, como ele está assim, todo em curvinha, né? E ele está numa descidinha, a chuva ela não fica acumulada ali. Ela tem uma caída, né, com mais facilidade. E aí a permeabilidade, a entrada dessa água no solo, a água ela puxa, é puxada pelo solo com mais facilidade, não encharca todo aquele solo, porque se o solo também ficar muito encharcado, a gente viu também que a gente não consegue plantar. Aí tem que usar uma outra técnica, que é chamada de drenagem, lembra? Para retirar o excesso de água. Então, eles utilizam essas curvas de nível justamente para evitar esse encharcamento do solo. Na página 237, ele mostra uma outra técnica. Essa está mostrando, ó, numa plantação de arroz. Essa foto é uma plantação de arroz. E aí está mostrando terraceamento de patamares, que também é mais ou menos parecido com essas curvas de nível. Só que, vê se vocês conseguem identificar. A plantação, ela parece uma escadinha formada por degraus, tá vendo? Verdade. Ela vai descendo em níveis, né? Igual um degrauzinho, que também vai facilitar o cultivo desses vegetais. Fala, Jonas. Quando a gente vai colher o arroz, colhe grão por grão? Não, ele fica dentro de um... Ai, como é que eu vou te explicar? Você já viu o trigo? Ele é parecido com o trigo. Ele tem uma hastezinha com vários... Aí o arrozinho fica ali dentro daquela, tipo uma vagenzinha. Aí é recolhido aquilo, aí leva para a indústria, né? Coloca numa máquina, a máquina vai descascar aquele grãozinho todo, que ele vem tipo encapsulado, ele é meio amarelinho. Aí é retirado toda aquela casquinha para ele poder ficar branquinho para a gente usar, para embalar e a gente usar. Ah, tá. Entendeu? Não é de um em um, não. Senão, já pensou? Trabalhão.
Imagina, colher 5 quilos de arroz de um em um. Ia levar até o dia seguinte, né? Então, o feijão é assim, é igual uma vagenzinha com vários, o arroz também é assim, um tipo trigo, o trigo também, são todos eles mais ou menos parecidos, tá? E por último, as faixas de retenção, que é esse que está mostrando aí, ó, da plantação de laranja. Eles intercalam uma fileira de laranjeira, que é o pé da laranja, uma fileira de capim, aí uma fileira de pé de laranja de novo, uma fileira de capim, eles vão intercalando, aí fica igual umas fileirinhas. Também é uma maneira de conservar o solo. Em vez de plantar o espaço todo de pé de laranja, eles vão intercalando, tá? Então, essas 3 maneiras são maneiras da gente proteger um pouco o solo e aí melhorar esse solo um pouquinho mais. E quando acontece algum problema nele, a gente utiliza as técnicas agrícolas que a gente viu semana retrasada: adubação, irrigação, drenagem e aração. Certo? Alguma pergunta? Não. Não. Não? Então, agora nós vamos marcar o dever de casa. Vamos lá. Professora, Casa para a semana que vem. 242. Repete de novo, professor, para mim, de novo. Página 242. Obrigado. 243. 244. E 245. Repetindo, então. Páginas 242, 243, 244 e 245. São 4 páginas para a semana que vem. Aí, na aula de semana que vem, nós vamos começar logo corrigindo essas páginas. Aí depois a gente vai começar o capítulo novo. Professora. Oi. Pode falar. Quem quer falar? Mas de qualquer maneira vai ser feito em casa, porque a gente está em casa. Isso, é. Breno, Fala, Breno. eu tô chamando o Breno. Até esqueci o que ia falar agora. Deixa. Ô, Breno, Querem perguntar? Fala, Breno. Breno, É muito Breno na minha vida. Oi. 2 Brenos. Fala. Breno. é porque eu ia falar com o Breno Santana para ele pegar meu número para ele mandar a foto do desenho de arte, porque ontem teve aula de arte e eu não consegui terminar o desenho. Aí eu falava entendi. Tá. Mas qual é o seu número? tá bom, eu vou botar no Coloca aí no chat. Coloca no chat, não fala não. Vou conferir a presença de vocês, tá bom? Para a gente terminar e eu liberar vocês para o intervalo, tá? Tá bom. Ana Beatriz Lessa. Oi. Ana Carolina Lemos. Presente. Ana Clara Alves. Faltou. Breno Santana. Presente. Breno Lima. Emanuela. Presente. Isaac. Presente. Isabela. Presente. Jonas. presente. João Pedro. Presente. Jorge. Presente.
todas as ações. Juliana. Juliana Lopes, faltou? Júlia. Casey. Mandou presente. Ela mandou a chamada no Pelo chat. chat. Júlia, eu vi. E Casey, tá aí? Aham, tá. ela mandou pelo Carolina, chat. né? Tá bom. Lara. Maria Luísa. Ok. Presente. Maria Luísa. Presente. Mariane. Mariane tá aí? Ó, tem gente com o microfone aberto, tá fazendo um barulhão. Matheus Felipe. Presente. Ok. Matheus Monteiro. Presente. Miguel Ângelo. Presente. Ok. Milena Rosas. Presente. Milena Gabriele. Presente. Ok. Paulo Vitor. Presente. Samuel. Presente. Sofia. Presente. Ok. E Thalita. Presente. Ok. Então, não esqueçam, para a semana que vem, fazer essas 4 páginas, 242,